Neemias capítulo 5. Medidas contra a usura. O que é usura, igreja? Quem pode me responder? Ah, pastor, mas eu não sou usurento, como é que eu vou responder? Mas talvez você conheça alguma pessoa que é usurenta, né? Usura é muito, né? Exagero, é o exagero. No vocabulário diz que é exagero, usura. E quanto mais tem a pessoa, mais ela quer tirar daqueles que não tem. A pessoa usurenta, que ela não está satisfeita. E como que nós combatemos isso? Uma forma eu já falei, que é a pessoa ser fiel. Mas e quando a usura parte de outras pessoas contra a nossa vida? Como que a gente combate isso? A igreja é Deus que combate. É Deus que combate. Olha o que diz a palavra. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Ou seja, esse povo aqui, eles estavam divididos entre eles. Foi grande o clamor do povo e de suas mulheres contra quem? Os judeus, seus irmãos. Se já é difícil você lutar contra um adversário, um inimigo, imagine lutar contra os seus próprios irmãos. Irmãos não necessariamente são aqueles que estão dentro de uma casa. Irmãos que Deus está falando é pessoas do mesmo povo, da mesma comunidade, né? Então como que eu vou lutar contra alguém que eu conheço, né? Como que eu vou resolver essa situação? Eu não posso partir para a briga, eu não posso ir na força do braço, então eu tenho que buscar ajuda em quem? Eu vou buscar ajuda em Deus, clamando. O clamor é o que? É a oração mais forte, aquela oração mais intensa. Então, presta atenção, porque havia os que diziam: somos muitos, nós somos filhos e nossas filhas, que nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tocarmos por trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles. Nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão sendo reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-los, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Olha aí, olha a situação desse povo. Eles falaram para Deus: meu Deus, olha, nós somos iguais, os nossos filhos são tão bons como os filhos deles, e no entanto eles escravizam os nossos filhos. Olha, nós temos que pedir dinheiro emprestado para pagar tributo ao rei, e quando nós não podemos pagar, eles tomam a nossa família como escravidão. Ou seja, e nós não podemos evitar isso. Tem situação que você consegue resolver, tem situação que você consegue evitar, mas tem outras, igreja, que é só Deus na causa, é só Deus. E aquele povo, eles não sabiam mais o que fazer. Meu Deus, é muita injustiça, é muito sofrimento, eu não consigo evitar esse sofrimento na minha vida e na minha família. Tem situação que a gente consegue evitar, mas tem outros, igreja, que é como se fosse mais forte do que a gente. É nesses casos que você tem que buscar força em Deus. É nesse caso que você não tem que ficar choramingando no ombro de um e de outro. Não, você tem que buscar força em Deus. Meu Deus, não adianta eu bater na porta de fulano, só o Senhor pode me ajudar.
tem que ter um reconhecimento da nossa parte, igreja. Nós temos que clamar. É como eu estava falando na oração, quando Pedro, ele estava ali se afogando, muitos só observavam: olha lá, Pedro vai morrer, não tem como ir lá não, as ondas estão muito fortes, o vento está soprando muito forte, e muitos só olhando de longe, não podia fazer nada. Um monte de homens no barco que estava com Pedro, olhando de longe Pedro afundando. Nessa situação não adianta ficar gritando: ô fulano, me ajuda aqui, me socorre. Não adianta. A pessoa vai gastar força e não vai sair do lugar, e vai morrer. Então Pedro, ele sabia disso. Ele juntou toda a sua força para pedir socorro a quem? A Deus. A Deus. Tem pessoas desperdiçando a sua energia com coisas que não vai trazer nenhum resultado. Tem pessoas que, quando se encontram diante de uma enfermidade mortal, liga para um, liga para outro, e corre ali, corre acolá, e não resolve, não adianta. O único lugar que vai resolver é aonde? Na casa de Deus, clamando. Tem pessoas que elas só vêm para a casa de Deus na última, né? Às vezes arrastado uma maca, às vezes ali, desenganado: ô fulano, me leva lá, quem sabe Deus não tem misericórdia de mim. Ou seja, quando bateu o problema, eu não posso resolver? Deus pode, eu já vou clamar logo a Ele. Eu não posso agir com a força do braço? Mas Deus, Ele pode agir. Deus, Ele tem os meios, amém, igreja? Ele tem os meios de agir. Mas que meios são eles? Só cabe a Ele. Só cabe a Ele. A nossa parte é o que? Orar, é buscar, é clamar e confiar. Porque a parte de Deus Ele faz, e faz perfeitamente. Amém, igreja? Então aquele povo, eles começaram a clamar. Eles clamaram, né? E eles falaram: não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já não são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrado, lhe disse: sois usuários, cada um para o seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento, e disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes, segundo as nossas posses, e vós outra vez negociareis vossos irmãos, para que sejais vendidos a nós? Ou seja, o rei ficou revoltado. Ele ficou revoltado. Você imagina, se o rei, sendo homem, ele ficou revoltado, imagine Deus. Quando você apresenta a sua súplica, a sua condição a Deus: meu Deus, fulano está me afrontando, ciclano está usando de usura na minha vida, é injusto, estão fazendo isso, estão querendo me destruir, mas eu não posso agir com a força do braço, eu tenho que entregar nas suas mãos. Igreja, quanto mais a gente age com a força do braço, mais a gente perde a batalha. Você sabia disso? A nossa batalha é diferente da batalha das pessoas aí fora. Muitos pensam que é na força da ignorância. Muitos pensam que a autoridade é no tom de voz. Você já viu a discussão de casal? Vence aquele que fala mais alto, não é? Ou seja, eu venci lá, quem dá a última palavra é eu. Aí eu venci. Será que venceu mesmo? Ou seja, a nossa luta é diferente, a nossa autoridade é diferente, a nossa forma de agir é diferente. E muitas vezes nós não usamos as armas que temos: a oração, o clamor, o jejum, a busca, a oportunidade, o privilégio de estar na casa de Deus. Porque é claro que você vindo na igreja, você perseverando dia após dia, você criará uma intimidade com Deus que o outro que está lá fora nos bares
nos vícios, não tem. Quantas pessoas já pararam você na rua, ô irmão, por favor, ora por mim lá, porque eles não têm condição de orar. E às vezes a gente fica até bravo, né? Você também tem que orar, você também tem que buscar, não é só eu, tem que fazer sua parte. Mas é claro que a nossa intimidade com Deus é muito maior do que a dele. E quantas vezes, igreja, Deus ele alcançou alguém através da oração de um amigo. Talvez nós, eu não sei todos, mas a grande maioria estamos aqui por causa de oração de alguém. De alguém. Esposa, esposo, pai, mãe, filho. Sempre alguém orando, meu Deus, toma conta, liberta, coloca o desejo de estar na tua casa, ter misericórdia, livra a vida daquele fulano. Meu Deus, não vale R$1, mas salva ele. Não é assim que você ora? Quem ora desse jeito? Ninguém quer falar, né? Não vale R$1, mas meu Deus, não deixe ele morrer no pecado. Aí Deus vai lá e tem misericórdia. Ou seja, a oração do Filho de Deus tem poder, igreja. E você é a herança de Deus. Você tem autoridade na sua oração, no seu clamor. Aqueles homens falando com quem? Falando ali com a liderança. Ele ficou revoltado. Imagina você falando com Deus, hein? Muitas vezes você pensa, vou levar minha queixa lá para o presidente, ele vai me ouvir e vai resolver. Mas tem um que está tão perto de você, ele resolve muito mais rápido, muito mais rápido. Amém, igreja? E nós temos livre acesso à presença dele. Olha o que diz aqui, no versículo 10, né? 9. Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não devias andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios e os nossos inimigos? Olha a palavra, não é bom o que você está fazendo. É que nem o apóstolo estava pregando quinta-feira, ele fez uma reunião com os pastores, bispos, missionários, pastoras. E ele falou: cuidado, hein? Não sei se vocês acompanharam. Cuidado com aqueles que vocês mexem, porque talvez aquele ali aparentemente não é nada, mas pode ser que Deus é forte na vida dele. E aí ele falou: aí você vai gemer. Essa palavra serve para aqueles que estão tentando te afligir, te parar, te destruir. Sabia que já nos tentaram destruir várias vezes, sabia, igreja? A nossa luta é contra os principados, potestades, mas contra adversários humanos que têm também se levantado contra a nossa vida, né? Você já deve ter, já contei aqui uma luta que nós tivemos aí, né, recentemente. E aí tentaram nos tirar da obra de qualquer jeito, todo jeito. Tentaram nos humilhar. E aí o bispo estadual ficou sabendo, ficou chateado, mudou até o jeito de administrar algumas coisas, porque tentaram tirar a gente da obra, injustamente. E quem que saiu? Aquele que tentou, tá vendo? A liderança, o regional que tentou tirar nós da obra, está fora da obra. Ou seja, porque não sabe com quem está mexendo. Às vezes a gente não tem nada aparentemente, mas o Deus da nossa vida é forte. Às vezes as pessoas olham para você assim: fulano é um coitado, olha, luta tanto, mas não tem nada. Ai daquele que pensar que você não tem nada, igreja. Porque a Bíblia diz que aquele que deve se gloriar, glorie nisso, em conhecer a quem? A Deus. Conhecer a Deus. Então, graças a Deus, a gente conhece a Deus. Eu creio que você também conhece, né? Porque você está no caminho certo. Amém, igreja? Amém. Então, nos momentos que você pensar que está sozinho, lembre-se que Deus, Ele está atento à sua oração.
Tem pessoas que se esquecem do poder da oração, do clamor, da petição. E aqueles homens, eles clamaram ao rei. Ao rei. O rei ficou revoltado. E olha que o rei é homem, a liderança ali. Imagine Deus, o que Deus pode fazer contra tudo aquilo que tem de afligido, doenças, afrontas, humilhações. Quando você falar para ele assim: meu Deus, eu não aguento mais essa humilhação, essa vergonha, esse opróbrio, as pessoas passam, dão risada de mim, eu não aceito isso não, Pai, eu não posso lutar contra isso, me ajuda, Senhor. Você acha que Deus ele vai dar pedra para alguém que está pedindo pão, igreja? Claro que não. Deus é Pai de verdade. Ele vai te ajudar, vai te estender a mão. Quem está entendendo a palavra? Adiante diz aqui, no versículo 10: também eu, meus irmãos e meus moços, lhe demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a esse empréstimo. Restitui-lhe hoje, vos peço, as suas terras e as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite que exigiste deles. Imagine Deus dando uma ordem ao seu favor: ô fulano, ô Satanás. E Satanás é o ladrão, né? Não é ele que rouba. Mas tem pessoas aí também que acham injustiça, não acham? Tem pessoas que querem tirar também a sua paz, a sua alegria. Imagine Deus falando assim: ô fulano, devolve tudo agora, né? O Satanás, você tocou na saúde, tira a mão dele agora, devolve, tira a mão dele agora, tira a mão dos projetos dele. Deus não fez isso com Jó? Não foi Satanás que tocou na vida de Jó? Então, e Jó gemeu. Alguém podia ajudar Jó, igreja, a não ser Deus? Ninguém. Os amigos, quando ficaram sabendo que Jó tinha perdido tudo, a Bíblia diz que eles ficaram uma semana sem comer e sem beber pela vida de Jó. Mas não mudou a vida de Jó. Não mudou. Para você ver, tem pessoas que te amam, quer o teu bem, mas quando chega a enfermidade, quando chega o problema, a pessoa, por mais que te ame, ela não pode fazer nada. Só há um que pode: Deus. E a Bíblia diz que Deus deu uma ordem, mudou a sorte de Jó. Ou você acha que aquelas pessoas foram visitar Jó por livre e espontânea vontade, e cada um levando uma peça de ouro, presentes? Você acha que a saúde de Jó estava ali no cantinho, ele que não achou? Uma ordem de Deus, uma ordenança de Deus. Ou seja, a partir de agora a sorte de Jó é outra. Imagine Deus olhando para você e falando: devolva tudo que pertence a ela: saúde, vida familiar, vida espiritual, força, condição financeira, tudo que você tocou, devolva. Imagine aí. Sabe que Deus pode fazer isso? Se um homem deu uma ordem para devolver aqui para as pessoas, imagine Deus. Olha a comparação entre o homem e Deus. Deus, ele pode surpreender ainda muito mais, igreja, muito mais que isso. Aquilo que você perdeu, talvez, eu perdi isso, perdi aquilo. Deus, ele pode te dar muito mais do que você imagina. Mas para isso você tem que esperar e confiar em quem? Em Deus. Não adianta você: fulano, me ajuda, ciclano, me apoia. As pessoas vão o quê? Muitos vão ainda te dar uma bronca. A grande maioria é assim. Tem pessoas que nem ajuda e ainda atrapalha. Eu te falei, né? Bem feito, é desse jeito, não é? Deus é diferente, igreja. Deus é diferente e Ele pode nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Amém, igreja? Ele é o único que poderia condenar, mas mesmo assim não condena. Ele abraça. Quem está entendendo? Para a gente encerrar, diz aqui,
Então responderam: restituiremos-nos e nada lhes pediremos, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Ou seja, eles foram obrigados a honrar aquele povo, obrigados. Tudo por causa do quê? Do clamor. Aí a pessoa fica quieta, né? Ela aceita o problema, ela aceita a doença, ela aceita o opróbrio, ela aceita tudo que o mundo apresenta. Como que Deus vai mudar alguma coisa, né? Aí de repente chega até os ouvidos do rei: ô rei, olha, está acontecendo isso, isso e isso na vida de fulano. Ué, mas ele não falou nada para mim? Ele não falou nada, está quietinho, tá? Ah não, porque não queria trazer problema. E já aconteceu com a gente uma vez. Uma vez eu estava no monte com um bispo, e aí estava passando uma luta em casa, porque não tinha condição necessária, a casa estava faltando móveis, molhava tudo, uma luta. E aí a liderança, da igreja, abaixo do bispo, falou: não, a gente vai resolver, e nunca que resolvia, né? E aí o bispo no monte falou: e aí, tá tudo bem lá? Tá bem lá? Já se acomodou? Falei: tudo bem. E aí passou, né? Ele perguntou, então tá bom, porque a liderança da região falou que ia acertar tudo. A gente confiou no quem? No homem. E ali no monte poderia se resolver tudo. E aí passou uns dias, a situação ficou mais difícil ainda. Mais difícil ainda. E nessa época a minha esposa estava gestante das crianças, situação difícil. E aí a situação ficou mais complicada. Aí nós ligamos para lá, falou: ó, a situação está assim, assim, assado. Está difícil aqui, olha tudo a casa, não tem condições de ficar aqui. E aí ele falou: mas eu não te perguntei. Aí ele falou lá para o outro: mas eu não perguntei para ele lá no monte se estava tudo bem? Ele falou que estava. Não, mas aí a liderança da região falou que ia resolver. Ou seja, Deus dá oportunidade para a gente resolver, e muitas vezes a gente não quer resolver, fica quieto. Quantas vezes Deus falou para você: ô filho, o que você quer? Ah não, porque está difícil. Não, eu estou perguntando o que você quer. Eu não estou perguntando se está difícil. Eu não estou perguntando o que você está passando. Eu estou perguntando o que você quer. É diferente, né, igreja? Porque tem pessoas que querem o quê? Resenhar. Não, porque não é fácil, papapá, PPP, porque estou enfrentando luta ali. Não, eu estou perguntando o que você quer. Aí foi a hora que nós falamos: ó, a gente quer uma nova casa, né? Para continuar o trabalho. Na mesma hora ele mandou o bispo lá, pegou e levou a gente no hotel, pronto. Ficamos 10 dias no hotel até arrumar a casa. Ou seja, ele está perguntando o que está acontecendo, ele está perguntando o que você quer, o que você precisa para continuar fazendo o que? A obra. E muitas vezes a gente fica resenhando na igreja, com Deus também. É na hora de você chegar assim: meu Deus, eu preciso disso, eu quero isso. Meu Deus, olha, o Senhor já conhece a minha vida, não adianta eu ficar resenhando, Pai. Eu estou aqui no limite, eu preciso do Senhor. Vai direto ao ponto, igreja. É isso que Deus quer, que você se entregue logo. Amém, igreja? Amém. Não tente enrolar Deus, não. Fale. Tem uma palavra que diz assim, ó: o povo não recebe porque não pede. Imagine só, Deus querendo ali te abençoar. Ah, eu queria abençoar, mas não pediu, ele não falou nada. Aconteceu comigo. O bispo queria abençoar, mas eu não falei. Eu perguntei para ele lá no monte. Mas eu não queria passar por cima da liderança. Tem que respeitar. Não, nesse caso você tem que falar. Não perguntou? Às vezes Deus pergunta para a gente: o que você quer? Aí a gente fica resenhando, igreja. Vai direto ao ponto: eu quero isso para a minha vida. Tem pessoas: o que você quer? A pessoa está querendo casar.
Não, porque a vida está difícil, sozinho, não sei o quê. Eu preciso comprar. O que você quer? Uma vez teve um bispo também, perguntou para um solteiro na obra, né? E ele estava com uns problemas aí, com a liderança também, porque ele queria casar, a liderança não aprovava. E aí o bispo estadual perguntou: o que você quer? Não, porque o que? Tá papai. Começou a enrolar. Não, rapaz, eu não estou perguntando o que está se passando só, eu estou perguntando o que você quer. Olha o objetivo da palavra, igreja. É a mesma pergunta que Deus está perguntando para você hoje. O que você quer que Ele venha fazer na sua vida? Isso é milagre urgente. Não é para você, não, porque daqui um mês, daqui um ano eu tenho um projeto, não sei o que, eu não tenho condição. Não, Ele está falando de agora. Ele pode trazer todos os seus projetos de anos e realizar tudo agora, tudo hoje. Basta você querer. Teve um homem que chegou para Jesus e falou: Senhor, se quiseres, pode me purificar? Ele falou: quero, fica limpo. Na hora. Aí, está vendo? O que você quiser para a sua vida é o que Deus Ele quer também. Então você tem que decidir: o que eu quero para a minha vida? Amém, igreja? Aquele povo clamou e foi atendido. Eu tenho certeza que Deus vai te atender também. Amém? Quem está dormindo, diga amém. Acorda aí. Fiquem todos de pé, igreja. Vamos falar com Deus. Em nome do Senhor Jesus. Coloque as suas mãos sobre o seu coração, por favor.